A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos, da editora CPAD. Estamos estudando mais um trimestre, o primeiro trimestre deste ano de 2025, e estamos aqui com uma série de lições onde temos como assunto geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É sobre isso que nós estamos estudando nesse trimestre. Estamos estudando sobre as heresias que têm atacado a igreja no tempo atual e temos percebido que essas heresias, esses falsos ensinos que hoje estão atacando a igreja, não são diferentes daquilo que a igreja lá no passado enfrentou, ainda nos seus primeiros séculos. Os falsos ensinos, as heresias, elas têm as suas mesmas fontes de inspiração, ou seja, os heréticos de hoje beberam da mesma fonte que surgiu lá no período dos pais da igreja. Bom, nós já estamos aí prontinhos para estudar a quinta lição desse trimestre e estamos estudando, vamos estudar nesta quinta lição essa que vai ser estudada no dia 2 de fevereiro de 2025. O título da lição é Jesus é Deus. Esse é o título da lição. Jesus é Deus. Por que esse assunto é tão importante? Porque Jesus é o centro da nossa pregação, é a razão da nossa salvação. Jesus é o tema principal do Evangelho. Aliás, não só o tema principal, ele é o tema. Tudo que existe como subtema está, de alguma forma, convergindo em Jesus. Jesus é o grande tema do Evangelho. E é exatamente a respeito de Jesus, é exatamente contra Jesus que os falsos ensinamentos têm surgido. Por quê? Por que esse ataque tão grande contra a pessoa de Jesus? Porque fazendo os crentes perderem o foco ou o conhecimento de quem é Cristo, automaticamente vai fazer com que as pessoas percam a salvação, vai fazer com que as pessoas percam a comunhão com o Senhor Jesus. Nós temos visto hoje o surgimento de muitos Cristos, muitos Jesus, onde grupos religiosos têm desenvolvido um Jesus para eles, um Jesus de acordo com os pensamentos, com a interpretação deles. Você hoje pode perceber que nas mais diversas religiões que existem hoje, Jesus está ali sendo citado nessas religiões. Mas em cada uma delas existe um Jesus à moda deles. Um Jesus de acordo com o pensamento, com a ideia, com a filosofia, com a visão deles. E isso é um problema muito sério, porque o Jesus apresentado lá não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus das Escrituras, o Jesus que salva, que liberta, que cura, que transforma, o Jesus que é o cabeça da igreja, o Jesus que é o Senhor dos céus e da terra, o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Jesus nós vamos encontrar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o Jesus que é 100% Deus e 100% homem. Esse Jesus que é o verdadeiro Jesus, que, por sua vez, não é encontrado nesses grupos religiosos e, por isso, eles são chamados de heréticos. Por isso, são chamados de falsos
ensinadores, falsas doutrinas, tá certo? Nós estamos nesta lição aqui, prontos aqui para aprender que Jesus é Deus. Nós defendemos essa ideia de que Jesus é Deus. E essa crença que nós temos está baseada nas Escrituras. Porque a Bíblia, ela nos dá muitos e muitos textos que nos servem de fundamentos, de base, para entender Jesus como Deus. Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Nós temos muitas referências bíblicas que nos faz compreender de uma forma muito clara que Jesus é Deus. Só que, a partir do século II, começou a surgir dentro da igreja grupos com pensamentos próprios que tentaram dar uma definição a respeito de Jesus, falando da sua deidade, falando da sua natureza humana. Eles tentaram dar uma interpretação própria a respeito de Jesus, e essas buscas que esses pensadores começaram a desenvolver se tornou a origem das heresias que até hoje ainda são ensinadas por aí, lamentavelmente, desvirtuando, afastando as pessoas do verdadeiro Jesus. Porque o verdadeiro Jesus que nós conhecemos é esse que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Então, hoje nós vamos entender por que nós, cristãos, defendemos que Jesus é Deus. Por que nós dizemos isso? Com base em que nós afirmamos que Jesus é Deus? Dando assim melhor compreensão sobre a doutrina da Trindade. Por que nós defendemos essa ideia? Quais são os textos bíblicos que nos dão essa base para entender Jesus, o Jesus que veio aqui como ser humano, e ao mesmo tempo nós entendemos que ele é Deus? Quais são as passagens bíblicas que nos dão a compreensão desta verdade? Então, a lição de hoje vai nos ajudar a entender essa realidade, tá certo? Vamos aprender um pouquinho então sobre isso? Bom, nós temos aqui no textuário desta lição um versículo que por si só já é muito esclarecedor dentro dessa questão, e nós vamos estudar ele depois aqui junto com a leitura bíblica em classe. O textuário tem aqui João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, como texto base. E o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1, traz aqui uma afirmação muito importante. Todos nós sabemos que o Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja. E o Evangelho de João já foi escrito próximo do ano 100, depois de Cristo. Quando João escreveu o seu Evangelho, as ideias do gnosticismo e outras heresias mais que questionavam a divindade de Jesus já estava se espalhando dentro da igreja. Pois é, já existia dentro da igreja doutrinadores, mestres, que estavam desenvolvendo um conceito próprio sobre Cristo, abandonando a ortodoxia, abandonando a doutrina que foi dada através dos apóstolos, e eles estavam desenvolvendo seus próprios conceitos a respeito do Senhor Jesus. E isso eu já estou falando no período chegando ali ao ano 100 depois de Cristo. João viveu até próximo ao ano 100 depois de Cristo. E João, percebendo o surgimento do gnosticismo dentro da igreja, percebendo esses focos de heresia que estavam surgindo no meio da igreja, ele começou
ele escreveu o Evangelho de João, o seu Evangelho, ele escreveu justamente defendendo a deidade de Cristo, defendendo o conceito que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, de que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Então, quando João escreveu o seu Evangelho, ele já escreveu para defender essa doutrina que é uma das doutrinas principais do Evangelho, a deidade do Senhor Jesus e a humanidade do Senhor Jesus. Ele defendia essa ideia de que Jesus é Deus, 100% Deus. Então, o Evangelho de João, ele já tem como objetivo, como propósito, quando foi elaborado, quando foi escrito, já tem como propósito, como finalidade, defender a deidade do Senhor Jesus e, de alguma forma, desconstruir os conceitos heréticos que já estavam surgindo dentro da igreja, que questionavam a divindade de Cristo. Tá certo? Também questionavam a humanidade de Cristo. Ou seja, questionavam o fato de Cristo ter essas duas naturezas. Eles não acreditavam na possibilidade de Jesus ter as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, ocupando, fazendo parte de uma só pessoa, que seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deu vocês compreenderem? Então o Evangelho de João foi escrito já com o propósito de desconstruir esses falsos ensinamentos que estavam surgindo lá nos primeiros anos ainda da igreja, tá certo? A verdade prática diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas também. Então, aqui na Verdade Prática, nós temos o pensamento aqui do pastor Ezequiel Soares, onde ele diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Existe um pensamento aí que diz o seguinte: a mentira sendo dita repetidas vezes, em algumas situações ela acaba ganhando um peso como se fosse verdade, mas ela não é verdade, ela sempre será mentira. O crescimento desse questionamento, esse ataque à natureza do Senhor Jesus, a natureza divina de Jesus, a natureza humana de Jesus, o aumento desse ataque contra a pessoa de Jesus, sim, tem feito pessoas ficarem confusas em relação à pessoa de Jesus, em relação à deidade do Senhor Jesus. É uma realidade. Só que quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, sem nenhuma tendência, quando você começa a estudar a Bíblia de uma forma simples, pura, singela, é muito notório, é muito claro. Fica muito claro quando você começa a ler a Bíblia apresentando a divindade do Senhor Jesus, apresentando Jesus como um homem, Deus. A Bíblia apresenta com muita clareza isso. Mesmo a gente sabendo que isso é um mistério, que a nossa mente não tem capacidade de entender isso de uma forma total e absoluta, porque o próprio apóstolo Paulo chamou a deidade e a natureza humana de Jesus, ele chamou isso de mistério da piedade, mistério da fé, mistério da piedade. Mas mesmo nós sabendo disso, nós podemos perceber ao ler a Bíblia, podemos perceber com muita clareza que quando nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus, estamos falando de um ser que comporta dentro de si duas naturezas, uma natureza dupla que se funde
se converge. A natureza divina e a natureza humana estão na pessoa do Senhor Jesus. É uma pessoa que possui dupla natureza, que se converge, que se funde a natureza humana e a natureza divina. Isso para nós é claro, é claro. Quando nós estudamos a Bíblia de forma simples e pura, percebemos claramente a divindade de Jesus, percebemos a triunidade divina, percebemos claramente Deus se manifestando na humanidade em 3 pessoas distintas e percebemos também a pessoa do Senhor Jesus, possuindo a natureza divina e a natureza humana de forma simultânea, de forma convergente, sem sombra de dúvida. A gente percebe isso no texto bíblico. E nós vamos trazer para vocês aqui essas referências que nos faz compreender isso com muita clareza, tá certo? Bom, agora vamos para a leitura bíblica em classe, que é um texto extraordinário, um texto muito revelador, que nos mostra com muita clareza a deidade do Senhor Jesus, porque João, quando escreveu esse evangelho, ele estava escrevendo para defender a divindade do Senhor Jesus. Ele escreve aqui com a intenção de mostrar que Jesus era divino, porque todo mundo naquele tempo tinha conhecimento do Jesus histórico, do Jesus que andou nas ruas da Judéia e da Galiléia. Naquele momento, João havia andado com Jesus fisicamente, pessoalmente. Então era algo do conhecimento de todos, do senso comum, que Jesus tinha sido um personagem que andou entre os homens. Isso era um ponto pacífico nos dias de João. Agora, o que João defende no seu evangelho é que esse Jesus, homem, esse Jesus que andou com os homens, esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus também é divino. Esse Jesus tem a natureza divina. Essa era a mensagem de João. Por isso que o evangelho de João traz aqui uma riqueza de informações, uma riqueza de ensinamentos, para provar exatamente isso, que Jesus, o Jesus homem, também é Deus. Que Jesus, aquele Jesus que andou entre os homens, era divino. Por isso João começa o seu evangelho dizendo isso aqui. João capítulo 1, versículo 1. Aí nós vamos ler aqui até o versículo 4, depois do versículo 9 até o versículo 14. Olha o que João começa dizendo aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gente, olha a clareza desse texto aqui, falando sobre a divindade do Senhor Jesus. Olha o que João faz aqui, em termos de favor, para nos fazer compreender a deidade de Cristo. João diz, no princípio. Que princípio era esse? Que princípio era esse? Quando nada existia. Quando só existia Deus. Quando mais nada existia, nenhuma matéria, nenhum ser vivo. Quando apenas existia Deus. Nós estamos falando da eternidade. Não a eternidade futura, mas a eternidade para trás. Porque só Deus é eterno. Mais ninguém, mais nada, nenhuma matéria tem a idade de Deus. Deus, ele é eterno. Em algum momento da sua eternidade,
da sua infinita existência. Em algum momento, Deus resolveu criar. Deus resolveu fazer a matéria existir. Trouxe a matéria à existência. Então João começa aqui o seu evangelho dizendo: no princípio. Quando só existia Deus, aí ele diz: no princípio era o verbo. No grego, a expressão aqui é logos. Logos. Então João coloca aqui esse termo definindo a pessoa do Jesus. Nós vamos descobrir aqui que ele está se referindo a Jesus. Ele diz: no princípio era o verbo. E na sequência do texto ele diz: o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Bom, quando João se referiu a Jesus aqui como verbo, que no grego o termo original é logos, que tem a ver com palavra, na época de João, a expressão logos estava se referindo a palavra, assunto, discurso. O que João queria dizer quando ele definiu Jesus aqui como verbo? Eu gostaria de trazer algumas informações para vocês aqui que tem a ver com a etimologia desta palavra. A palavra logos aqui, ela trazia um sentido de força criadora, força controladora. A expressão logos tem a ver com força criadora. Então ele estava atribuindo a Jesus a condição de criador. Força controladora, ele estava atribuindo ao logos, ao verbo, logos, ele estava atribuindo ao logos a força de controle, de domínio sobre as coisas. Terceiro, uma pessoa que, embora se identifique com Deus, é distinta de Deus. No caso de Deus Pai. Assim, João evita o panteísmo e lança o alicerce para a doutrina da Trindade. Você vê que João fala assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Quando João diz que o verbo estava com Deus, ele está dizendo que o verbo aqui, ou logos, o termo original grego, ele é distinto do Pai. Olha o que ele está dizendo. No princípio. Então ele está dizendo que o logos estava na eternidade junto com o Pai. Depois ele diz que esse logos, o verbo, estava. Ele confirma, né? Que estava com o Pai, com Deus. E no final do versículo diz: e o próprio verbo, a palavra, era Deus. Era Deus. Então ele começa o versículo dizendo que o verbo estava no princípio da criação com o Pai, e depois ele diz que o verbo também é Deus como é o Pai. Vocês estão compreendendo a importância desse versículo? João termina o versículo 1 afirmando que o verbo é Deus, assim como o Pai é Deus. João está lançando aqui os alicerces da Trindade. Embora João não use o termo Trindade, mas aqui nós estamos observando João distinguindo o verbo do Pai e ao mesmo tempo dizendo que o verbo também é Deus, como o Pai é Deus. Deu para compreender? Então nós temos aqui esse detalhe importante, né? A definição do verbo aqui por João. Quarta definição importante. Quando João fala aqui que Jesus é o verbo, ele está atribuindo a Jesus uma personalidade de natureza divina, embora encarnado, é ao mesmo tempo Deus e homem. Vocês vejam que João fala no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, ou seja, na criação. Quando Deus Pai começou a criar, o Filho estava junto, o Verbo estava junto, trazendo as coisas à existência.
Aí no versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas. E aí ele continua no versículo 4 dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram no seu nome. Aí diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí no versículo 14 ele fecha dizendo: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele fecha aqui no versículo 14 dizendo que esse verbo, logos, a palavra, se fez carne, se humanizou, se fez carne. E João diz aqui: vimos a sua glória como a glória do unigênito. Quando ele fala de Cristo aqui como verbo e como unigênito do Pai, ele está dizendo que Jesus, mesmo estando aqui como ser humano, ele era filho unigênito de Deus. Ou seja, ele possuía a natureza, a essência divina. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai, quando o texto diz aqui que ele é o unigênito do Pai, significa que ele é um ser que tem a mesma essência do Pai, portanto é Deus. Se Jesus possui a mesma essência do Pai, isso significa que ele é Deus. Tá certo? É importante que a gente entenda isso, que a expressão filho unigênito está dando a Jesus a condição de ser Deus como o Pai é, porque se ele é filho unigênito, significa que ele tem a mesma essência, ele é único, não tem nenhum filho de Deus na terra que possua a essência do Pai, somente o Filho, somente o Senhor Jesus. Ele é Deus como o Pai é, porque ele possui a essência do Pai. Deu para compreender? Então, João, ele apresenta, na verdade, Jesus aqui como o Filho de Deus, que se tornou o mediador, que veio ao mundo na condição humana, como ser humano, para mediar, para fazer a mediação, a aproximação de Deus com os homens. Lembre-se que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. É um termo que define a missão, o propósito de Jesus na terra. Deus conosco. Jesus veio para se fazer homem entre nós, e ele foi o mediador. Ele foi aquele que aproximou o homem de Deus, reaproximou o homem de Deus, aproximou o Criador da criatura. Deu para vocês compreenderem? Bom, nós temos aqui os objetivos da lição. O comentarista colocou para nós 3 objetivos. O primeiro objetivo é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro objetivo é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui, o que é o arianismo,
Vamos aprender sobre o seu fundador, ainda que o nosso objetivo não é aprofundar tanto nessa questão, mas dá para vocês aqui uma noção. Esse é o propósito da lição, apresentar para vocês um pouquinho aqui da origem dessa doutrina e refutar à luz da Bíblia a ideia do arianismo, tá certo? Nós temos aqui o nosso comentário, que eu vou fazer questão de comentar, de ler, porque o comentário é muito rico nesta lição. Recomendo vocês que leiam com muita atenção as referências apresentadas aqui nesta lição, porque as referências são muito importantes para você compreender a deidade de Jesus. Essa lição está rica, tem muitas referências que nos ajudam a compreender a divindade do Senhor Jesus. Na introdução, o comentarista escreveu o seguinte: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando o novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Agora vamos ao primeiro tópico da lição: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, primeiro subtópico. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. Nós já lemos aqui, já expliquei para vocês. Na sequência, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Você encontra lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, Tomé, o duvidoso Tomé, depois de ter visto as marcas nas mãos do Senhor Jesus e comprovado que Jesus havia ressuscitado, ele exclamou da seguinte forma a Jesus: Senhor meu e Deus meu, chamando Jesus de Deus e Deus dele. Então Tomé estava admitindo ali a divindade do Senhor Jesus. Na sequência do texto aqui temos o seguinte: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Gente, todas essas referências que eu acabei de citar aqui, que estão escritas nesta lição, são afirmações claras e diretas de que Jesus é Deus. Não há dúvida, lendo essas passagens bíblicas que eu acabei de citar aqui, não há dúvida quanto à divindade do Senhor Jesus. Essas passagens bíblicas, elas são muito claras na defesa da divindade do Senhor Jesus. Se a gente pegar aqui cada uma dessas referências, nós vamos entender com muita clareza, sem sombra de dúvidas, que Jesus é Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que o texto está dizendo? Sendo Jesus em forma de Deus, ou seja, tendo Jesus a essência, sendo ele Deus, enquanto ele veio aqui na sua natureza humana, ele se esvaziou da glória divina, mas não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, porém, ele se acomodou ao corpo humano, à condição humana que ele tinha enquanto estava aqui na Terra. A condição humana, limitado às mesmas limitações de qualquer ser humano. Mas é isso que o versículo aqui em Filipenses 2,6 está explicando, é isso que o texto está explicando, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Ele veio e se posicionou aqui enquanto homem,
Ele se posicionou e ele aceitou as limitações da vida humana, mesmo na sua essência sendo Deus. Correto? Ele não deixou de ser Deus, mas ele se acomodou às condições humanas quando ele assumiu a sua condição de humanidade. Tá bom? Bom, nós temos aqui Colossenses, capítulo 2, versículo 2. É um outro texto bíblico, onde também aprendemos sobre a divindade de Cristo. Colossenses 2:2 fala assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Mistério de Deus, Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2 está dizendo que Cristo é o mistério em Deus. Está aqui defendendo a divindade de Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Também há outra passagem que defende a deidade de Cristo. Diz assim o texto: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está sendo chamado aqui de Senhor e Deus pelo apóstolo Paulo, na carta escrita a Tito. Olha o que o texto está dizendo, vou repetir: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a preposição e aqui está atribuindo a Cristo a condição de Senhor e de Deus. Está aqui, gente. Muito claro. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Outra passagem bíblica que defende também a deidade de Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Gente, mas está tão claro aqui, está tão claro, irmãos. Olha o que o texto está dizendo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está sendo atribuído a Jesus aqui a condição de Deus e de Senhor também. Não há dúvida para nós. A Bíblia apresenta com muita clareza Jesus como Senhor e Deus. Agora, no segundo subtópico aqui, seus atributos absolutos. Vamos falar dos atributos divinos em Jesus? Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. Só Deus tem esses atributos. Só Deus. Tá? Esses atributos aqui são exclusivos de Deus. A onipotência, a eternidade, a onisciência, a onipresença, só Deus tem. Agora, quando você vai para dentro dos textos bíblicos, você descobre que Jesus tinha esses atributos, os atributos incomunicáveis. Aí vamos lá, na sequência do texto aqui, a onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 18, fala sobre isso. Olha o que o texto diz. E chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Um atributo que só Deus tem. Todo o poder. Então, quando Jesus afirma que ele tem todo o poder, isso significa que ele é Deus. Porque só Deus tem esse atributo. Tá certo? Ainda vamos lá, vamos ler mais uma referência. Efésios capítulo 1, versículo 21. Eu preciso ler essas referências a vocês para que vocês vejam que há uma fartura
de passagens bíblicas que defendem a divindade de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros, ou seja, o nome de Jesus está acima de toda potestade, acima de toda autoridade, está acima de todo poder. Está falando de Jesus como todo-poderoso. Tá certo? Vamos lá. Um outro atributo que é exclusivo de Deus, a eternidade. Somente Deus é eterno, mas ninguém. Aí, eu vou usar para vocês aqui a referência que está no nosso comentário, uma referência que está no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento também falava de Jesus. Mas falava de Jesus, pastor? Sim, falava de Jesus. O Antigo Testamento também nos apresenta Jesus. Como não apresenta? Sim, apresenta. Vamos lá. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha o que o texto diz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Uma profecia relacionada ao Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Então está falando de Jesus nascendo na sua natureza humana, certo? Jesus nascendo como homem. Mas olha o que o texto diz na sequência. Esse menino nasce, é o menino que nasce, e o texto diz, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, aí começam os atributos, as qualidades, os atributos divinos nesse menino. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Jesus é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, quando Isaías profetiza a respeito da vinda de Jesus como homem, ele traz esses atributos, esses títulos aqui a Jesus, a esse menino. Um desses títulos que é dado aqui a Jesus é Pai da eternidade. Fica claro que esse menino tem a natureza divina. Então, Jesus é Deus, e isso já é apresentado desde o Antigo Testamento. Nós temos lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que fala sobre o mesmo assunto, e temos Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos três tempos, passado, presente e futuro, ele é. Ele não será, ele não foi, ele é. São três textos, são três tempos, e Jesus ele está nesses três tempos, passado, presente e futuro, nos fazendo compreender que ele é eterno. Vamos lá, na sequência aqui, no princípio era o verbo, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Agora, a onipresença. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Nós temos em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, se Jesus está dizendo que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o texto está afirmando que ele é onipresente. Ele é onipresente, porque ele estará presente conosco em todo momento da nossa vida. Então, esse texto aqui está enaltecendo a onipresença do Senhor Jesus. Não há dúvidas quanto a isso, não há dúvidas, tá certo? Ainda temos também Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Atribuição aqui da onipresença ao Senhor Jesus. Bom, mais à frente, relacionado à onisciência, só Deus é onisciente.
Mas, vamos lá, o texto diz assim: a onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, de passada e futura. Jesus possui este atributo. Aí nós temos as referências bíblicas, onde Jesus é apresentado como onisciente. Mateus capítulo 17, versículo 27, o texto diz: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma e dá-o por mim e por ti. Jesus orientando Pedro, precisavam pagar os impostos, né? Então Jesus orientando Pedro, mandou que Pedro fosse pescar. O primeiro peixe que Pedro pescasse, Pedro deveria abrir a boca do peixe, porque iria achar lá a moeda que seria suficiente para pagar o imposto dele, Senhor Jesus, e de Pedro. Como é que Jesus sabia disso? Como que Jesus sabia que Pedro iria pescar e pegar o primeiro peixe com essa moeda? Só alguém onisciente. Só Deus saberia disso. Jesus, onisciente, sabia disso. É um atributo que só Deus tem e Jesus tem esse atributo. Jesus é onisciente. Então vocês vejam por aqui que esses atributos absolutos, incomunicáveis, que só Deus tem, são manifestos nas Escrituras na vida do Senhor Jesus. E Jesus estava aqui como homem, mas a sua natureza divina estava ali presente na sua natureza humana. Segundo tópico da lição, nós temos aqui a heresia que nega a divindade de Jesus. Agora vamos falar sobre o arianismo. No caso, o arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Jesus, a divindade de Cristo, né? E o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então está aqui. Nós temos em Ário a primeira grande heresia que desafiava a divindade do Senhor Jesus, né? Aqui o comentarista cita os ebionitas, né? Os ebionitas, que acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles diziam que Jesus era um homem comum, né? Eles diziam que Jesus era um homem comum. Esses os ebionitas que pensavam assim. Agora, os arianos, os que seguiam a doutrina de Ário, acreditavam que Jesus até era Deus, mas um deusinho, um Deus menor do que o Pai, porque eles acreditavam que Jesus foi criado. Jesus foi criado pelo Pai. Eles acreditavam que Jesus foi a primeira criatura feita pelo Pai. Ora, se Jesus foi criado, Jesus não é Deus. Jesus, se foi criado, não é Deus. A Bíblia não apresenta Jesus como criatura de Deus. Jesus foi gerado, é diferente. Gerado pelo Espírito Santo e Maria. Mas Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Nós lemos aqui, já provei para vocês aqui com textos bíblicos, e explicando a vocês, que Jesus ele existe por toda a eternidade. Jesus é Deus, mas Ário defendia essa ideia. A partir do ano 318 começou a defender essa ideia, e olha que Ário criou um reboliço muito grande, viu? Porque o concílio de Nicéia, no ano 325, surgiu principalmente para refutar essa doutrina de Ário. E aí Ário foi expulso
por um período da igreja, por conta dessa heresia. Houve uma reação por parte dos que estavam no Concílio de Nicéia para rebater, refutar a teoria de Ário. Atanásio trouxe uma excelente defesa da Trindade no Concílio de Nicéia, e a doutrina de Ário foi combatida nesse período. Mas se vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver que houve várias reviravoltas, e essa discussão foi perdurando aí por muito tempo dentro da igreja, e até hoje existe por aí, existem grupos que defendem essa ideia, lamentavelmente defende a ideia de que Jesus não é da mesma essência do Pai, que Jesus foi criado pelo Pai. Portanto, Jesus até dizem que Jesus é Deus, mas um Deus de segunda categoria. Um Deus menor do que Deus não é Deus. Um Deus menor do que o Senhor, Deus, não é Deus. Ou é ou não é. Não existe Deusinho. Não existe semideus. Ou é Deus ou não é Deus. Bom, no segundo subtópico nós temos aqui as explicações, Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Então, vocês vejam que Ário defendia sua tese com alguns textos bíblicos. Mas textos bíblicos soltos. Por exemplo, ele usava Provérbios capítulo 8, versículo 22. O texto fala sobre a sabedoria, a criação da sabedoria. Lá o texto diz que a sabedoria foi criada por Deus. E eles dizem que aquela sabedoria ali seria o próprio Senhor Jesus. Mas o texto em nenhum momento afirma que a sabedoria ali é Jesus. Então não tem sentido essa declaração de Ário, e essa tese que Ário defendia. Na sequência diz aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Eles também usam Colossenses capítulo 1, versículo 15, que também não se sustenta. E usa também o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. O texto fala lá, e a vida é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então eles usam muito essas referências para tentar negar a pessoa de Jesus, negar a divindade do Senhor Jesus. E como a gente soluciona essa controvérsia? Como é que a gente refuta essas ideias? Terceiro subtópico aqui, como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios capítulo 8, versículo 22, da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto do Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito da criação, não o primogênito de Deus. Então, o texto está dizendo ali que, em relação a tudo que foi criado, Jesus está no controle disso tudo. Ele é o Senhor disso tudo. Foi dado a Jesus a condição de Senhor sobre todas as coisas. É isso que Colossenses capítulo 1, versículo 15 está dizendo. Por isso o texto está dizendo que ele é o primogênito da criação. Ou seja, ele tem a primazia sobre toda a criação. Ele é o soberano, ele está acima de tudo. Ele está sob o controle de tudo que foi criado. Gente, a compreensão é muito clara quando você não tem a sua mente contaminada com tendências produzidas pelos heréticos. E aí temos na sequência, João 17,3, o comentarista coloca assim, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17,3, é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Aí nós temos o terceiro tópico desta lição, que fala sobre as implicações do arianismo na atualidade.
Hoje, os grandes propagadores da doutrina de Ario, né, a doutrina arianista, são os nossos queridos amigos que usam a Bíblia, a tradução Novo Mundo. Essa tradução Novo Mundo é uma Bíblia que contém interpolações, ou seja, alguns textos são adulterados para favorecer a ideia, a interpretação defendida por Ario, né, e os seus seguidores. Nós temos hoje a tradução Novo Mundo, que é uma tradução deturpada, uma tradução adulterada, uma tradução corrompida das Sagradas Escrituras. Né? E no segundo subtópico nós temos aqui os movimentos orientais. Aqui é citado alguns movimentos religiosos do Oriente, que também faz citação de Jesus. Como eu disse aqui no início das minhas palavras, toda religião cita Jesus. Aí aqui tem o Hare Krishna, né? O comentarista fala aqui também de outros grupos, né? No terceiro subtópico, os muçulmanos também falam de Jesus, apresentam Jesus como um profeta, como um mensageiro. Só que o Jesus que eles apresentam não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus que eles apresentam não é Deus, não morreu por nós na cruz, não derramou sangue por nós, não ressuscitou, não foi para o céu. O Jesus defendido por eles é um Jesus que não fez um sacrifício suficiente para a salvação dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. O Jesus que eles acreditam não perdoa os nossos pecados. Então, esse Jesus deles definitivamente não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que nós cremos, ele é 100% homem e 100% Deus. Esvaziou-se da sua glória, veio este mundo na condição humana, morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, foi para a glória e breve voltará para nos buscar. Esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que a humanidade precisa conhecer para alcançar a salvação. Tá certo? Definindo, então, não temos dúvida nenhuma de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E esse Deus maravilhoso, ele se manifesta em nós, se manifesta nas nossas vidas, ele se apresenta para todo aquele que o buscar, para todo aquele que nele crê. Deus abençoe a todos. Tenham vocês aí uma excelente aula nesse dia 2 de fevereiro. Fique na paz do Senhor Jesus.